E aí, povo que estuda, tudo bem? Tudo bom? Vamos aí para mais uma aulinha de língua portuguesa, né? E hoje aqui no Jornal do Andim, é o único jornal do mundo que você assiste aprendendo, tá bom? Vamos que vamos, sexto ano, que rufem os tambores. Meu povo, hoje eu desejo que vocês peguem o material de vocês, tá bom? Os livrinhos de vocês aí e coloquem, por favor, na página 34. Tá bom? Hoje nós vamos falar de narração, vamos falar de aventura, eu vou falar um pouco do que seria interpretação também, para facilitar a vida de vocês aí em casa, nessa época de quarentena, tá bom? Vou tentar me aproximar ao máximo do que seja a sala de aula, tá bom? Mas aqui da minha casa, tá bom? Então, gente, quando eu falo de aventuras, nos vem na cabeça várias ações, aquelas coisas loucas que deixam os nossos corações bem acelerados, a adrenalina correndo, circulando no corpo e tal, né? Então, nessa página aí, na 34, nós vamos falar de narrações de aventura. E nós temos aí a imagem, olhem, podem olhar para os livros de vocês, tá bom? Nós temos aí à esquerda de vocês a imagem do filme, né, a Bússola de Ouro. E esse A Bússola de Ouro, ele foi tirado de um livro também. Assim como na outra imagem nós temos aí a Invenção de Hugo, também foi tirada de um livro, tá bom? Então, o que é que tem a ver, professor, essas duas imagens com a nossa aula de hoje? Narração. Gente, a narração é uma estrutura textual que tem a função social de manter a atenção do leitor ou do ouvinte, né? Então, quando nós vamos ouvir uma narração, geralmente era uma vez, certa vez, né? Há muito tempo. Então já começa por aí, né? Nessa noção de tempo não determinado, que já atrai a nossa atenção. Era uma vez, aí você, puxa, era uma vez, né? Você já fica já antenadinho ou antenada para poder ficar esperto com o que vai acontecer. Então, a função social de uma narração é manter a atenção do leitor ou do ouvinte, tá bom? E quando se trata de aventura, ó, melhor ainda, qualidade, tem tudo a ver aí com a idade de vocês, né? Aventura, emoção, né? Então, descobrir algo novo. E nessa narração de aventura, nós vamos consultar o nosso texto aí, tá bom? Na página 37, o Córrego do Sumidouro. Gente, esse córrego do Sumidouro, né, é um texto muito massa, tá bom? É uma narração que vai apresentar vários personagens. Mas, professor, se a narração é aquilo que mantém a atenção do leitor e do ouvinte, como se comporta essa narração? Eu vou explicar para vocês, sim. Ó, a narração, ela tem o quê? Ela tem personagens, ela tem um tempo, ela tem um narrador, tá bom? Então, narrador, personagem, tempo. Então, quando eu tenho essas características, entre outras também, fica fácil de identificar uma narração, tá bom? Então, o Córrego do Sumidouro, ele vai acontecer em um determinado local, que é aqui no Brasil, de certa forma, né? Uma parte dele é aqui no Brasil. Vai acontecer na região lá do norte que vocês vão descobrir. Eu não vou dar spoiler, que é para não facilitar. Eu quero que vocês descubram, que vocês entrem nessa aventura dentro do livro e passem a conhecer, né? Então nós vamos ter algumas pessoas que estão procurando algo, né, dentro de um determinado local e dentro de um tempo também, né? Lugar, tempo, narrador fazem parte da narração, tá bom? Então as ações em si também fazem parte dessa narração. Então, o que é que vocês devem fazer? Né? E vocês vão fazer porque vocês são pessoas comprometidas, né? Vocês vão aí, tá bom? Ler as páginas 37, 38 e 39, tá? Lembrando que esse texto é de um autor chamado Pedro Cavalcante. O Pedro Cavalcante, ele já tem essa característica de fazer textos ficcionais, né? Ou seja, ficcionais não é de acordo com a nossa realidade, é uma invenção que pode acontecer futuramente ou não, né? Então, gente, uma coisa muito interessante, não dorme, não deixa ninguém dormir, desliga o WhatsApp, né? E o Insta também. Então, a narração, esses textos de ficção podem acontecer ou não num futuro
né? Próximo ou distante. Mas o que é que eu quero que vocês atentem? Todo o texto, galera, ele gira em torno de interpretação e compreensão textual, né? Era um assunto que nós íamos ver detalhado em sala de aula e tal. Mas eu já vou dar um spoiler aqui. A compreensão é tudo aquilo que eu consigo visualizar no meu texto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na primeira página, na 37, eu tenho assim, ó: uma canoa a motor subia lentamente o córrego do Sumidouro, perdido entre as serras de Taperapecó, olha, Taperapecó, que parece um trava-línguas, né? Taperapecó e Caparro. Então, se uma questão pergunta assim, onde ocorreu a primeira ação, né, o lugar, aí você já sabe que é nessa serra de Taperapecó, tá bom? Então, isso aí é compreensão. E o que seria a interpretação? A interpretação, meu povo, é a relação que eu faço do texto que eu estou lendo, tá bom? A relação que a relação que eu estabeleço, que eu faço com o texto que eu estou lendo e o mundão, tá bom? É uma coisa subjetiva, é uma coisa que não está no texto e que eu tenho que descobrir, assim, poxa, isso aqui quer dizer isso, né? E dentro dessa interpretação, existem algumas figuras de linguagem, né? Que você tem que descobrir o sentido daquele conjunto de palavras. Interpretar é eu descobrir o sentido que está por trás de um determinado conjunto de palavras ou de uma palavra, tá bom? Então, passando aqui o livro, vamos lá. Eu tenho aqui uma figura de linguagem, ó. Na página 39, tem assim, ó: somem na distância, engolidos pelo silêncio das árvores, né? Isso quer dizer que anoiteceu, tá bom? Vocês, quando forem fazer a leitura, vocês vão descobrir que esse trechinho que eu acabei de falar, né? Somem na distância, engolidos pelo silêncio das árvores. Isso quer dizer apenas que anoiteceu. Ou seja, interpretar é justamente eu descobrir o que está por trás de uma determinada palavra ou de um conjunto de palavras. Por exemplo, se eu digo assim, a nossa amizade é de fachada. Vai, o que é isso? É uma faixa bem grande. Ou então, aqui uma faixa na cabeça da pessoa é uma fachada, né? Não, quando eu digo que a nossa amizade é de fachada, um exemplo, né? Que a nossa amizade, ó, quando eu digo que a nossa amizade é de fachada, é uma amizade enganosa, é uma amizade mentirosa, é uma amizade que não existe. Isso é uma amizade de fachada. E o que foi que eu usei para descobrir isso? A interpretação, tá bom? Então, passando para não enganchar, acordar. Então, vocês vão fazer as atividades da página 40, tá bom? Essa página 40, ela tá super sussa, tá super simples e tá super fácil, tá bom? Aí, uma coisa que é interessante, eu quero que vocês saibam assim, saibam aqui. Gente, esse texto, ele é um texto super sussa, super fácil, né? Parece um texto grande, mas não é. Mas conforme vocês vão lendo, vocês vão se aprofundando, vão ficando curiosos dentro da leitura. Por quê? Porque essa narração aqui, esse Córrego do Sumidouro, ele tem justamente essa intenção de tragar vocês, de puxar vocês, de amarrar vocês para essa leitura. E eu peço que vocês vocês façam a leitura calmamente, atentando para as palavras, que é para facilitar a interpretação de vocês na hora da resolução, tá bom? Então, é mais ou menos isso, né? Vale lembrar também, gente, aproveitando o ensejo da nossa aula, que o texto, ele pode ser um texto o quê? Ele pode ser um texto verbal e um texto não verbal. No caso desse texto aqui, ele é um texto o quê? É um texto verbal, tá bom? Porque é constituído só de palavras. E também eu posso ter texto literário e texto não literário. Professor, o que é um texto literário e o que é um texto não literário? Bem, um texto literário é um texto que eu vou ter muitas figuras de linguagens, eu vou ter uma linguagem mais voltada para a ficção, mais voltada para o irreal. É o que acontece com muitas narrações. Se você pegar os contos de fadas, né? Se você pegar as fábulas, são riquíssimas em textos literários, tá bom? Agora, o que é o texto não literário? É aquele texto que
fala coisas de verdade, coisas que existem na realidade. Então essa é a diferença entre um texto literário, que é um texto que fala do irreal, da ficção. Deixa eu só beber águazinha, pessoal. Por favor, estão servidos? É um texto que fala, o texto literário, do irreal, do fabuloso. E o texto não literário é aquele texto que vai falar do real, do não fabuloso, do que existe de verdade, tá bom? Então, gente, fica por aqui essa nossa aulinha aqui diretamente da redação do Landim, a redação que não é do papel. E eu espero que vocês tenham uma boa leitura, que vocês atentem. É interessante vocês usarem também, gente, dicionários. Existem algumas palavras aqui, nós temos um glossário, né? Outro tipo de texto, né? O glossário, ele vai dar algumas palavras, mas pode existir algumas palavras que vocês não têm conhecimento. E o que é interessante, meu povo, é vocês terem um carinha na mão, chamado de... Olha só, vamos apresentar... dicionário, tá bom? Ter um dicionário em mãos é importante na hora da compreensão e da interpretação textual. Por quê? Eu vou conhecer palavras novas, eu vou colocar em dias as palavras que eu conheço e assim eu vou ampliando o meu conhecimento de mundo e principalmente o meu conhecimento linguístico para melhorar o meu interacional, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui, tá bom? Um abração. Um beijão e agora é um beijo especial, é um beijo de luz. Fui, cuida, fica em casa, hein? E faça as atividades, meu povo. Fui!